Graça e paz, queridos. Muita honra que nós estamos aqui. Na verdade, hoje nós estamos com os meninos lá da Casa Refúgio, uma casa de recuperação de dependentes químicos ali em Calcaia também. E esse é um grupo de pagode. A gente sabe que tudo tem fôlego e louve ao Senhor. Amém? Então eu costumo dizer que às vezes a gente não se identifica com todos os ritmos, não é verdade? Tem pessoas que gostam de um rap, outros não. Uns gostam do pagode, outros não. Mas a grande verdade é que nós entendemos pela palavra de Deus que tudo foi criado por Deus e é para o seu louvor. Então você gostando ou não, é importante que você entenda que quando nós estamos louvando, nós não estamos louvando a ti, mas nós estamos louvando a Deus. Glória a Deus. Então lá na casa de recuperação tem uns meninos que tem um grupo de rap. Eu não gosto de rap, mas como eles não fazem para me agradar, para agradar a Deus, eu gostando ou não faz muita diferença. Amém? Então talvez você não se identifique muito com esse ritmo musical, não tem problema, mas que você possa entender que o nosso Deus, que é o Criador, então criou todas as coisas para o seu louvor. E eu creio que também o pagode, o rap, aquilo que nós gostamos, ou até aquilo que nós muitas vezes não gostamos, mas se é para a glória dele. Eu queria, antes que os meninos darem início, essas 2, 3 canções que eles vão estar louvando o Senhor, eu lembro, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu tinha chegado de uma escola de formação missionária lá em Belo Horizonte, na região metropolitana, e eu fazia parte naquele momento da Igreja Batista de Calcaia do Alto, porque era seminarista em Vargem Grande Paulista. E nós fomos convidados para estar aqui, se bem que está tudo muito diferente, eu acho, Eu acho que de 6 anos para cá muita coisa aqui mudou, pelo menos a minha memória não me ajuda muito, mas está muito diferente, a igreja está linda e glória a Deus por isso. Mas eu lembro, queridos, que naquela noite, eu não sei se era um congresso de jovens ou não, mas nos foi dada a oportunidade para louvar ao Senhor. E eu lembro que eu estava ministrando louvor e algo muito especial, assim, sabe, envolveu a igreja, o Espírito Santo de uma forma muito especial. E eu lembro que tinham pessoas chorando, tinham alguns de joelhos orando. E eu lembro que o pastor, ele veio em minha direção. E eu fiquei assim, eu falei, santo Deus, uma igreja batista, os irmãos chorando, outros ajoelhados, o pastor vinha em minha direção. E eu imaginei que ele fosse dizer para mim, irmão, tá bom, chega. E eu, muito cuidadoso, esperei. E o que me surpreendeu, e eu não esqueço até hoje, é que o nosso amado pastor, ele chegou pertinho de mim e disse assim, com esse sotaque maravilhoso que ele tem do Congo, é isso? Ele disse assim, continua, irmão, Deus está operando. Eu não sei se o pastor lembra disso, faz 6 anos. Eu nem cabelo branco acho que tinha, porque eu não era pastor ainda. Mas queridos, foi tão especial. E eu falei, Senhor, que coisa gostosa. E aí nós continuamos e Deus continuou operando. Então eu tenho, sabe, queridos, boas lembranças daquele momento que nós tivemos aqui. E eu espero que nessa noite Deus possa operar, o nome dele seja engrandecido e exaltado. Amém? Então eu queria te convidar para se colocar um pouco mais em pé. E os meninos do Pura Adoração, amém, vão estar louvando ao Senhor. E glória a Deus. Aleluia. Nós falamos vamos ficar no que está ligado nas adorações? Dá uma glória aqui no final da glória. Aleluia. Então vamos louvar a glória ao Senhor, ao nome de Jesus. Eu sei palavras
Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. É o tema desse congresso. O versículo 37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais uma vez, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A grande verdade é que nós não somos simplesmente mais que vencedores por qualquer motivo que alguém queira muitas vezes apontar para qualquer um de nós. Mas a Bíblia diz que é por meio daquele que nos amou. Então eu queria convidar você a fechar seus olhos por um momento, curvar sua cabeça e vamos orar àquele que nos amou. E que Ele nos ajude realmente nessa noite, se porventura não temos vivido como mais que vencedores, que ao sairmos deste lugar nesta noite, possamos realmente ter essa certeza e essa convicção. Sabe, Pai, nós estamos na Tua presença e os Teus olhos podem ver aquilo que os nossos olhos não veem. O Senhor sonda e conhece o nosso coração, e a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o nosso interior. É verdade que o Senhor sabe da palavra que sai da nossa boca antes mesmo que nós muitas vezes expressemos. Todas as coisas realmente estão diante de Ti. E é por isso que nós oramos e clamamos nesta hora, Pai. Porque sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. O Senhor é aquele que reina, o Senhor é aquele que é soberano, e a Ti então nós queremos dar toda a honra, a Ti nós queremos dar toda a glória. Que a nossa oração, o nosso clamor, que até aqui tudo aquilo que a Ti foi oferecido, Pai, possa realmente ter agradado o Teu coração, e que esse momento onde a Tua palavra há de ser ministrada continue sendo algo que agrade ao Teu coração, que a Tua verdade, ó Pai, possa ser ministrada de uma forma, e como está escrito, conhecendo a verdade, que sejamos homens e mulheres livres, ó Pai. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim o Senhor tem nos ensinado. Então que as Tuas verdades entrem nas nossas vidas e que todas as mentiras do diabo possam sair. Porque assim nós entendemos, ó Pai, que é o desejo do Teu coração. Eu oro para que o Teu Espírito verdadeiramente tenha liberdade, nos envolva, e que a Tua vontade possa ser feita neste lugar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo nós oramos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo nós clamamos. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Amados, a grande questão é como nós podemos ser verdadeiramente mais que vencedores nesses tempos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela hoje dificilmente ensina aquilo que Cristo nos ensinou. Falar a respeito de Cristo nos dias de hoje, dentro de uma igreja de Jesus Cristo, já não está mais na moda. Falar sobre as verdades de Deus muitas vezes não atrai as multidões. E muitas das pessoas que hoje frequentam as igrejas que nós sabemos que são de Jesus Cristo, na verdade, se Jesus Cristo verdadeiramente falar, é bem capaz de ninguém mais voltar. Porque as verdades de Jesus Cristo parecem ser coisas que talvez ficaram para outros tempos, que talvez eram para outras pessoas. Para nós, não. Pois bem, queridos, no ano de 1997, eu cheguei numa casa de recuperação com a minha vida totalmente destruída nas drogas e especificamente no crack. Estava pele e osso. Não acreditava em Deus, porque se Deus existisse, por que minha vida estava daquele jeito? Se Deus é tão bom, por que o mundo é do jeito que é? Eu tinha, queridos, uma tristeza muito grande dentro de mim. Sabe por quê? Porque as pessoas que diziam para mim que eram homens ou mulheres de Deus, misericórdia. A última coisa que eu queria ser na face da terra era crente, queridos. Se tinha uma coisa que eu não queria ser na vida, era crente. Porque os crentes que eu conhecia, misericórdia. Diga para o teu vizinho, põe misericórdia nisso. Eu não queria
queria ser crente, mas eu não queria ser crente porque na verdade eu não conhecia Jesus Cristo. Até então, até aquele momento da minha vida, eu conhecia as pessoas que se diziam de Jesus Cristo. Esse domingo na nossa igreja foi muito especial. Um amado irmão, ele fez uma ilustração que foi de uma sabedoria. Ele trouxe alguns produtos: shampoo, creme de restauração de cabelos, e trouxe um desodorante de uma marca qualquer. E aí ele pegou aquele shampoo e leu. A embalagem dizia: restaura em tantos dias. Depois o creme de restauração de cabelos também dizia a mesma coisa, não? Restaura em tantos dias. E tanto uma como a outra tinha aquelas marcas famosas que as irmãs gostam, né, de gastar. A indústria de cosméticos, queridos, é uma das mais lucrativas, mesmo nos momentos de crise, né? Às vezes pode faltar até alguma coisinha lá em casa, mas não pode faltar o creme, né, irmã? Pastor, eu deixo de dar o dízimo, mas eu não posso deixar de comprar, pastor. Pastor, esse mês não deu para participar da oferta porque o creme estava um pouco mais caro. Bom, queridos, eu tenho uma esposa em casa e para mim ela é a mais linda. E eu sei como as mulheres são, não é? E glória a Deus porque se cuidam. Mas a questão é que a embalagem daqueles produtos prometia uma coisa que, olha... E aí ele trouxe um desodorante. Alguém já ouviu falar da marca Scala? Pastor, não deve ser bom. Pois bem, queridos, a gente fica muito fixado na propaganda. A gente muitas vezes fica muito fixado na marca das coisas, não é assim? Então a gente não sabe como é o produto por dentro, mas se o lado de fora mostrar alguma coisa interessante, se for daquela marca tal, a gente compra e paga caro. E nem sempre tem a qualidade que muitas vezes a embalagem diz que tem. De alguma forma, queridos, a propaganda que se faz nem sempre é exatamente aquilo que está lá dentro. Pois bem, vira para o teu vizinho e diga: entendeu? Vira para o outro do outro lado, de repente esse começou a ficar magoado com você, né? Vira para o outro e diga assim: você está entendendo? Então seja mais direto e diga para ele: qual a propaganda que você faz? O que está dentro de você é o que você expressa, porque a Bíblia diz assim: a boca fala que o coração está. Então, aquilo que você expressa é o que está cheio do teu coração, não é verdade? Então, quando as pessoas ouvem você expressar alguma coisa, elas devem dizer assim: aleluia! Não? A embalagem do lado de fora não é bonita, queridos? Eu sou casado, viu? Falei. Às vezes a embalagem cristã é maravilhosa. A maneira que a gente se veste, a maneira que às vezes a gente até se comporta. Mas sabe, queridos, Deus não fica impressionado do lado de fora. Deus não fica impressionado com a propaganda. Na verdade, Deus, ele conhece o conteúdo. E a grande verdade é que muitos produtos daqueles que nós compramos, queridos, o exterior é bonito, a marca é famosa, mas às vezes, meu Deus, aquele que não tem marca nenhuma, aquele que muitas vezes não é famoso, tem mais qualidade. A questão é que eu não queria ser crente porque a propaganda que me faziam de Jesus, tô fora. Ser crente para ser isso daí? Você imagina que minha vida estava destruída, queridos. A minha vida estava detonada. Eu nasci numa família muito boa, queridos. Graças a Deus nunca nos faltou nada naquilo que é material. Mas com 13 anos eu perdi meu pai, 14 foi minha avó, 14 e um pouquinho foi meu avô. Tudo pessoas que moravam. Em 1 ano e 4 meses eu perdi pai, vô e vó. Mas não é aquela coisa distante, aquela família que todo fim de semana, pizza no sábado à noite, churrasco no domingo, todo mundo vem e de repente todo mundo morre. E ao acontecer isso, queridos, eu acabei infelizmente me perdendo. Eu não tinha respostas para a morte. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido com as pessoas que eu tanto amava. E se fosse para falar, Deus, como é que Deus pode? Deus tirou de mim. É como se eu tivesse um alicerce que me foi tirado. Sabe, queridos, e quando os crentes queriam falar alguma coisa, quando falavam de Deus, misericórdia. Falavam de uma coisa, mas a vida deles era mais torta que a minha. Falavam uma coisa para mim, mas quando eu olhava, eu falava assim, tô fora.
Você é igual esse cara aí, sem vergonha, mentiroso. Só se veste bem, põe uma Bíblia embaixo do braço e acha que está tudo bem. Acha que vai lá na igreja todo domingo, desencargo de consciência. Isso eu já tinha um amigo no mundo que era assim. A gente ia para as baladas no domingo de manhã, que de 6 horas ele estava na missa. A gente podia ter tomado todas, fumado, cheirado, mas 6 da manhã ele estava lá. Ai, se não tivesse. Vira para o teu vizinho, você não é assim não, né? Fala para o seu vizinho. Então a grande questão, queridos, a grande questão é: a palavra de Deus diz que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois bem, nos dias de hoje, queridos, nos dias de hoje, infelizmente, nós não temos encontrado homens e mulheres verdadeiramente dispostos a viver como a palavra de Deus nos ensina. E quando eu fui para aquela casa de recuperação, como eu disse, eu não queria ser crente, porque eu não encontrava homens e mulheres que realmente se diziam de Deus e mostravam na sua vida que eram homens e mulheres de Deus. Então, a propaganda que eu tinha, propaganda enganosa, falavam de uma coisa que de alguma forma não me convenciam. Mas eu fui para essa casa de recuperação, pele e osso, destruído pelo crack, tinha perdido tudo aquilo que a vida talvez pudesse me proporcionar. Ao chegar naquela casa de recuperação, testemunho de um, testemunho de outro, testemunho do outro. E eu comecei a encontrar naquele lugar homens que tinham um passado muito pior do que o meu. Homens que tinham uma história de vida muito mais difícil que a minha. E estavam tudo de bem com a vida. Dia de visita, estavam todos sorrindo com a família, com a esposa, com os filhos. Eu ficava assim, meu Deus do céu, deve ter alguma salinha nesse lugar que os caras fazem lavagem cerebral. Eu não conseguia acreditar em Deus. Eu não conseguia entender. Eu estava mal. Mas, sabe, queridos, eu não era bobo. Estava pele e osso, mas correr eu ainda aguentava. E eu não conseguia entender aquilo que estava acontecendo na vida daqueles homens. E para mim era uma salinha que eu ia ficar preso, sem comer e sem beber, até dar glória a Deus e aleluia. Esse era o meu sentimento. E eu ficava só esperto, assim, o dia que vierem pro meu lado eu saio correndo, porque posso estar pele e osso, mas correr eu aguento. E passou um dia, ninguém me prendeu na salinha. Passou 2 dias, ninguém me colocou em nenhuma sala fechada. Passou o 3º, o 4º, uma semana, um mês. E eu falei, o que será que mudou a vida desses doidão aí? Sabe, queridos, naquele lugar eu conheci homens que infelizmente já tinham assassinado outras pessoas. Eu era viciado em crack, cocaína, maconha, bebida. Na verdade, que tinha, eu fumava, eu usava o quê? Eu lembro uma vez, queridos, nessa avenida aqui em Ibiúna, a gente veio para uma balada e de repente não tinha mais droga. E aí a gente chegou num barzinho ali na esquina e um cara lá vendeu um negócio pra gente. O cara foi tão ligeiro, sabe o que ele vendeu pra gente? Sal. Vocês estão rindo porque vocês não foram os primeiros a cheirar sal. E eu lembro quando meu colega esticou ali o sal e... Isso não é cocaína, está queimando. Queridos, aquele rapazinho que ficava no barzinho ali em cima teve um grande livramento, que a gente voltou para matar. Sabe, queridos, então qualquer coisa que aparecia a gente estava cheirando, estava fumando, estava porque precisava de alguma coisa. E eu olhava aqueles caras com um passado pior do que o meu, aquela história, e falava, Jesus amado, como é que pode estar de bem com a vida? E aí você perguntava, é Jesus. O Jesus o que, rapaz? É que Jesus o que, Deus? Mas um dia não teve jeito. Um dia eu olhei e comecei a perceber que aquilo que eles expressavam era verdadeiro. Sabe, queridos, a gente sabe quando algo é verdadeiro ou não é. Você sabe quando alguém está te dizendo a verdade, quando alguém está querendo te enrolar. É triste quando alguém quer te enrolar, não é verdade? A gente hoje, às vezes, como pastor, meu Deus, às vezes tem meninos que querem me enrolar e eu olho e falo, oh, papai. E aí eu deixo eles me enrolarem, sabe? Aí eles me enrolam, acham que são os caras, acham que são. E aí eles acabam se dando mal, se arrebentam todinho. E depois, quando voltam, você fala, querido, na verdade eu já sabia. Mas
Pois bem, amados, aquilo que aqueles meninos expressavam era verdadeiro. E eu lembro que naquela casa de recuperação, um dia, lendo a palavra de Deus, eu li um versículo que chamou muito minha atenção. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, no versículo 1, diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Eu li aquilo e falei assim: peraí, a mão de Deus não está encolhida para que não possa me salvar? Então, se a mão de Deus não está encolhida para que Ele não possa me salvar, isso significa que a mão de Deus está estendida. E a mão de Deus está estendida para me salvar. Continuei lendo o versículo e dizia assim: e os seus ouvidos não estão agravados para que Ele não possa te ouvir. Eu falei: olha só, peraí, então a mão de Deus não está encolhida, está estendida. O ouvido dele não está agravado, ou seja, então Ele está me ouvindo. Então, se Deus está me ouvindo, é bem capaz que Ele está me vendo. Deus está me vendo, Deus está me ouvindo, e está com a mão estendida ao meu favor. E por que minha vida está desse jeito? Na verdade, quando eu li aquele versículo, eu achei que Deus não existia. Eu falei: a Bíblia é mentirosa. Está me vendo, me ouvindo, a mão estendida ao meu favor, e olha como é que está a minha vida. Talvez você está aqui nessa noite, você tenha o mesmo sentimento. Talvez você está aqui nessa noite, você tenha o mesmo conceito. Se Deus está me vendo, se Deus está me ouvindo, se a mão dele está estendida ao meu favor, por que minha vida está desse jeito? Então eu vou te ensinar uma coisa que na verdade eu tenho a certeza que o pastor que vocês têm já ensinou. E nesses últimos dias da igreja, se é que vocês querem ser mais que vencedores, guardem isso no coração de vocês. Um texto sem um contexto é um pretexto para uma heresia. Nos dias de hoje, o que eu mais vejo, queridos, é pessoas pregarem coisas que a Bíblia não está dizendo, falarem coisas que Jesus não ensinou. Sabe por quê, queridos? Porque pegam um versículo isolado da Bíblia e fazem de um versículo isolado da Bíblia um ensinamento que na verdade não tem nada a ver com aquilo que Deus quer dizer. Posso falar um para vocês? Filipenses 4,13, o que está escrito lá? Não é bonito? Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não arrepia, queridos? Não dá vontade de sair sapateando igual os crentes que aleluia. Aí o cara sapateia, fala em língua estranha e tal, e peraí, mas o que é que o apóstolo Paulo está querendo ensinar para nós quando ele escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ah, pastor, que eu posso ter carros, eu posso ter casas, eu posso ter maridos. Fala pro teu vizinho: vigia, hein? Eu posso ter esposas. Vira pro teu vizinho: esposa. Fala: esposa. Pastor, mas eu tudo posso. Pois bem, se você tiver tempo para ler depois, lê o contexto, vê o que está escrito antes, vê o que está escrito depois, entenda o que a Bíblia está ensinando, entenda o que aquele homem cheio do Espírito Santo quis ensinar para mim e para você. Aquele homem estava dizendo assim: olha, já passei fome e já tive fartura, já tive momentos na minha vida de escassez e momentos de abundância. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que ele estava querendo ensinar para mim e para você é que a gente pode ter momentos de abundância, aleluia, pode ter momentos de escassez, aleluia, pode ter momentos de fartura, glória a Deus, pode ter momentos, queridos, de glória a Deus. Eu posso todas as coisas, pode acontecer o que for, Ele me fortalecendo, eu suporto, eu passo. Amém, queridos? Então essa é uma verdade de Deus para nós. Mas fala para mim se isso dá ibope, fala para mim se isso enche a igreja. Isso não atrai as multidões. Do mesmo jeito que Isaías 59, no versículo 1, Deus me diz: está com a mão estendida, está me vendo, está me ouvindo, e olha como está a minha vida. Esses crentes são os mentirosos. Mas glória a Deus que eu li o versículo seguinte. Glória a Deus que eu aprendi que a Bíblia não fala comigo num versículo isolado. A Bíblia, queridos, é um livro que do início ao fim tem uma mensagem. Nós lemos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos
Queridos, do início ao fim da Bíblia, Deus expressa o seu amor a nós. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, tendo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Sabe, queridos, quando eu cheguei naquela casa de recuperação, eu era um pecador miserável. Só Deus sabe tudo que eu já tinha feito na minha vida. Só Deus sabe tudo que eu já tinha vivenciado. Mas a Bíblia diz que Ele estava com a mão estendida ao meu favor, estava me vendo, estava me ouvindo. E por que a sua vida estava daquele jeito então? Sabe por quê? Porque o versículo 2 me dá a resposta. O versículo 2 me mostra que os meus pecados faziam separação entre a minha vida e o meu Deus. Está lá? Então dá uma olhada, qual o problema então? Dá uma lida lá. Assim você não fica acreditando mais em pregador. A gente está num momento, né, pastor, que não dá para acreditar mais em pregador. Você tem que acreditar na palavra. Porque eu já vi de pregador mentiroso no altar, vocês não fazem ideia. Pastor, como é que você tem coragem de falar isso? Ué, estou mentindo? Se eu estiver falando alguma mentira, pode vir aqui e me ensina o que é a verdade. Um bando de sem vergonha que não tem vergonha na cara e sobe no altar para falar mentira, vai se converter. Então é o que está escrito ali, ó. Olha o que está escrito. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que Ele não vos... Então esse era o problema, queridos. Com Deus não tinha nada errado. Deus me vendo, me ouvindo, com a mão estendida. Mas as minhas escolhas, os meus pecados, as minhas iniquidades faziam separação entre a minha vida e esse Deus. As minhas escolhas estavam me distanciando de Deus, e era por isso que eu estava vivendo um inferno. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Minha vida era vida de roubo, morte e destruição. Essa era a minha realidade, queridos. Quando eu li esse versículo, eu percebi que então o problema não era com Deus. O problema não era com os crentes. O problema era comigo. Era eu que tinha que tomar uma decisão de poder andar pertinho desse Deus. Sabe, queridos, eu na casa de recuperação fui um chato. Eu não queria ser crente. Quando vinham pregar a palavra para mim, eu falava assim: onde é que está escrito? O que você acabou de falar? Onde é que está escrito? Era um chato, queridos. Sabe por quê? Eu já tinha sido tão enganado na minha vida, que você acha que eu estava lá para ser enganado de novo? Eu queria deixar as drogas, eu queria ser livre. Mas ou era para ser verdadeiramente livre, ou eu continuava naquela velha vida. Eu lembro que eu li um outro versículo que marcou muito a minha vida, e eu quero deixar para os irmãos, e a gente daqui a pouco já vai encerrar. Diga para o teu vizinho, se Deus permitir. Sabe, amados, eu um dia dentro da casa de recuperação eu li um versículo que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13. Que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu tinha percebido que o problema não era com Deus, era comigo. As minhas escolhas estavam me distanciando de Deus. Falei, bom, já que se eu buscar de todo o coração eu vou encontrar Deus, eu vou buscar mesmo. Mas o meu desejo em buscar Deus era não encontrar nada. Alguém já te deu uma receita de bolo de chocolate aqui? Quem já recebeu uma receita de bolo de chocolate? Você já pensou você receber uma receita de bolo de chocolate e você fazer para dar bolo de cenoura? A receita de bolo de chocolate, mas você vai fazer para dar bolo de cenoura, porque você não quer que dê bolo de chocolate. Foi isso que eu fiz, queridos. Falei, eu vou buscar Deus de todo o coração para não encontrar nada. Aí eu vou provar para esses crentes que eles são mentirosos. Eu vou provar para esses caras que eles estão tudo errado. Pois bem, amados, eu peguei e fiz a receita de bolo de chocolate. Deu bolo de chocolate, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou fazer de novo. E eu peguei, fiz a receita de novo. Bolo de chocolate. Resultado, queridos, por ter buscado Deus de todo o coração. Mas vira para o teu vizinho e fala assim, de todo o coração mesmo. Hoje eu posso dizer para os irmãos que aquilo que o Pedrão falou para Jesus, eu também posso dizer. Um dia Jesus ele pregou um sermão um pouco mais duro. Um dia as palavras de Jesus não foram tão agradáveis. E a Bíblia narra que alguns começaram então a deixar Jesus. E Jesus aproveitou o momento e disse assim, e vocês, se quiser, aproveitem a oportunidade, pode ir embora. E aí um se levanta e diz assim, para onde
eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, queridos, eu queria que nessa noite o Espírito Santo pudesse gerar no teu coração uma coisa que tem me sustentado até os dias de hoje. Como eu disse para vocês, eu cheguei na casa de recuperação no ano de 1997. No dia 27 agora de julho, fizeram 16 anos que eu saí da casa de recuperação. Esses 16 anos que eu saí da casa de recuperação, pode ter certeza que a vida cristã não foi fácil. Eu sou pastor há uns 4 para 5 anos. E eu posso dizer para os irmãos que esses 4, 5 anos de pastorado me fizeram ganhar muitos cabelos brancos. Posso dizer para os irmãos que a gente, no ano de 2010, iniciou um projeto de uma casa de recuperação para 10, 12 meninos. E essa casa foi crescendo e a gente já chegou a ter 95 meninos lá. Quando a gente tinha 95 meninos nessa casa de recuperação, meia dúzia dormia na sala, porque a gente não tinha onde colocar. Nesses anos de caminhada eu já vi muita coisa dentro das igrejas. Já vi muita gente que infelizmente, ao invés de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, prega alguma coisa que a Bíblia não ensina. Mas sabe, queridos, por que eu nunca desisti? E sabe por que eu nunca deixei de realmente andar e caminhar na presença de Deus? Por causa de uma coisa chamada convicção. Por causa de uma coisa chamada certeza. O desejo do meu coração nessa noite é que o Espírito Santo gere no seu coração essa certeza e essa convicção. A certeza e a convicção de que você não está aqui à toa. A certeza e a convicção de que vale a pena, queridos, andar e caminhar segundo a verdade e a vontade de Deus. Sabe, queridos, a certeza que possa passar por aquilo que você tiver que passar, e eu posso te dizer com muito amor, queridos, que eu já passei cada situação que vocês não fazem ideia. Eu tenho a certeza que Deus é Deus. Eu tenho a certeza que não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Se a gente pode dizer que somos mais que vencedores, sabe, queridos, é quando dentro de nós há justamente isso. Talvez você está aqui nessa noite, e qualquer um de nós que estamos aqui, muitas vezes passa pela nossa cabeça a vontade de desistir. Às vezes a caminhada cristã, muitas vezes parece ser pesada demais. Às vezes o casamento, parece que a solução é o quê? A separação. Queridos, eu estou casado com a minha esposa há 12 anos. Sabe que eu não me separei dela até hoje? Convicção. Eu sei que foi Deus quem colocou ela na minha vida. Eu tenho certeza e convicção. E todas as vezes que ela falou para mim que queria se separar, sabe o que eu fazia? Falava, amor, mas a palavra de Deus diz assim, assim, assim. E aí no outro dia, sabe o que ela falava para mim? Eu quero me separar. E no outro dia eu pegava, mas a palavra diz assim, assim, assim. E depois no outro dia, sabe o que ela falava para mim? Eu quero me separar. E eu, mas a palavra diz assim, assim, assim. Eu sei que é você. Aquele amor que um dia nos uniu, por que agora está... Se a gente decidiu casar, por que agora então se separar? Tem alguma coisa. E aquela convicção, queridos, e aquela certeza que era minha esposa, tem me feito realmente ser um homem casado até os dias de hoje. Pai do Fernandinho, pai da Flavinha. Mas eu queria que em nome de Jesus, no teu coração também, se porventura não existe essa convicção, se talvez você tenha andado muitas vezes confuso, sabe, queridos, o próprio Elias, um dia ele chama a atenção do povo e ele diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue a Ele. Agora se Baal é Deus, segue a Baal. Homem de Deus e mulher de Deus, para ser mais que vencedor nos dias de hoje, precisa ter convicção. Precisa ter certeza do Deus que você realmente tem servido. Não dá para a gente ficar cocheando entre dois pensamentos. Queridos, de todo o meu coração, eu vim aqui com muito amor e amo muito a vida de todos vocês. Pode ser que eu não tenha vindo aqui e preguei aquilo que você queria ouvir. Pode ter certeza que eu vou embora muito feliz, porque eu preguei aquilo que você não queria ouvir. Às vezes tem pessoas que só pregam aquilo que a gente quer ouvir, e a nossa vida continua do mesmo jeito, e vai de mal a pior.
Mas quando muitas vezes aquilo que é pregado não é o que a gente quer ouvir, é porque mexe com os nossos conceitos, é porque faz com que a gente perceba, puxa vida, que nesta noite você possa pensar, será que você tem convicção? Será que dentro de você existe uma certeza que aconteça o que acontecer, você não vai abrir mão da sua vida com Deus? Será que dentro de você existe uma certeza que aconteça o que acontecer, amanhã você não vai trair a sua esposa? Será que no seu coração existe uma certeza que aconteça o que acontecer, não vale a pena você destruir a sua família? Será você jovem então nesse congresso? Será que existe uma certeza dentro de você que em nome de Jesus Cristo, no congresso do ano que vem você vai continuar servindo a Deus? Ou será que você participou desse congresso só para impressionar a minha irmãzinha, e depois que você der um beijinho, um amasso nela, você não precisa vir mais na igreja? Pois bem, nós precisamos realmente ter convicção, certeza do que nós estamos fazendo aqui. Guarda no teu coração essa reflexão com muito amor. Quem tem convicção é mais que vencedor. Quem tem certeza de quem Deus é e de quem nós somos em Deus, como está escrito, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero que vocês coloquem em pé, eu quero fazer uma última oração. Louvado seja o teu nome, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu quero te agradecer por estar aqui, Senhor. Como eu disse, eu me sinto muito honrado em poder estar no teu altar, Pai. E aqui, Senhor, nesta noite poder compartilhar com os teus filhos e filhas as verdades das tuas escrituras. Se falamos algo, Senhor, que ninguém gosta de ouvir, eu não me importo, porque na verdade, Pai, eu sei que nesses últimos dias, na verdade, são poucos aqueles que falam aquilo que é necessário ser dito. Infelizmente, Senhor, existe de alguma forma hoje, sabe, muitos que pregam, Senhor, somente para massagear o ego das pessoas, e nada acontece. Muitas vezes um cristianismo vazio, as tuas verdades têm sido deixadas de lado por tantas mentiras. A tua palavra está escrito que traz fé, mas hoje as pessoas muitas vezes colocam um copo d'água, uma flor, uma pedra, uma vara, um lenço. Às vezes o símbolo tem sido mais importante do que a tua palavra. Mas Deus, eu oro para que o teu Espírito nesta noite, assim como um dia, Pai, me convenceu, me constrangeu, enfim, me guiou em toda a verdade, e eu pude verdadeiramente saber que eu estava distante de ti, e ao te buscar de todo o coração, ter um encontro verdadeiro contigo. Aleluia. Senhor, eu sei, ó Pai, que eu não sou maior nem melhor do que ninguém que aqui está, mas o desejo do meu coração é que o Senhor gere nesta noite convicção. Senhor, em nome de Jesus, tira toda a confusão, tira todo o engano, e traz, Senhor, certeza, traz, ó Pai, convicção, meu Deus, em nome de Jesus. Que aqueles que porventura estavam como o teu servo Elias, descocheando entre dois pensamentos, Senhor, que a partir de hoje se entreguem mais, tomem uma decisão, seja na vida contigo, seja no casamento, seja na família, meu Deus, seja no ministério. Existem pessoas que precisam tomar uma decisão, que precisariam estar no teu altar te servindo, mas andam confusos. Senhor, traz convicção, Pai, traz certeza. A tua palavra nos ensina que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós sabemos que o Senhor nos amou. Sabemos que o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, ao qual nós declaramos aqui que cremos, e por isso temos a vida eterna. Pai, Espírito Santo, que a tua presença, que a tua unção nos envolva, nos convença, nos guie em toda a verdade e nos faça viver como mais que vencedores. Amém, queridos. Aplauda ao Senhor. Queridos, que Deus abençoe.